Antes de começarmos a resolução deste exemplo, deixo-vos aqui a sugestão de verem o vídeo no YouTube sobre a reação química entre o zinco e o enxofre. Agora, para resolvermos este tipo de problemas, em que pretendemos determinar qual o reagente limitante, qual o reagente em excesso, temos sempre de começar por olhar para a equação química acertada e ver a proporção em que estão os nossos reagentes. Neste caso, temos que a proporção entre o zinco e o enxofre está numa proporção de 8:1. Tendo em conta esta proporção e determinando a quantidade química que existe de cada um dos reagentes, facilmente concluímos qual o reagente limitante e, obviamente, o reagente em excesso. Para isso, temos apenas de determinar a quantidade química, que já sabem que é massa a dividir por massa molar. Vamos determinar a quantidade química do enxofre, que é 36 gramas a dividir pela sua massa molar. E a massa molar do enxofre é 8 vezes 32,07, ou seja, 256,56 gramas por mol. O que dá uma quantidade química de 0,14 mols. Assim, verificamos que, tendo em conta a estequiometria da reação, o número de moles do zinco tem de ser 8 vezes o número de moles do enxofre, ou seja, 8 vezes 0,14, o que dá 1,12 mol. Temos então aqui o número de moles do enxofre e agora o número de moles do zinco. Temos ainda que nos dizem que reagiram 30 gramas de zinco. Então, o número de moles que realmente reagiu na nossa equação, na nossa reação, é de 30 a dividir pela massa molar do zinco, que é de 65,38 gramas por mol. Ou seja, dá uma quantidade química de 0,46 mols. Verificamos assim que o número de moles que reagiu é inferior ao número de moles que devia ter reagido, pelo que concluímos que o zinco é o reagente limitante. Pelo que então temos que, respondendo à pergunta A, verificamos então que o enxofre é o reagente em excesso. E agora, todos os problemas que poderiam advir daqui têm que ser feitos tendo em conta a estequiometria com o reagente limitante. Ou seja, pedem-nos na linha B a massa, então, que se obtém do sulfeto de zinco.
Temos que ver a proporção entre o reagente limitante, o zinco, e o sulfureto ou sulfeto de zinco. Verificamos que está numa proporção de 8 para 8, que é a mesma coisa dizer 1 para 1. Ou seja, o número de moles do zinco vai ser igual ao número de moles do sulfureto de zinco. Que é 0,46 moles. Sendo assim, a massa do zinco, do sulfureto do zinco que se obtém, vai ser dado por 0,46 vezes a sua massa molar. E a massa molar é 97,45, pelo que se obtém 44,83 gramas. Não se esqueçam, este valor é a massa molar do sulfureto de zinco, 97,45 gramas por mol. E desta maneira obtemos a quantidade de sulfureto de zinco em gramas, 44,83 gramas.